Olá, pessoal. O objetivo aqui deste vídeo é a gente trazer as últimas notícias da reforma tributária, aqui no início de julho de 2025, o que ainda deve acontecer esse ano para a implantação da reforma lá no ano de 2026, quando começam os testes. Em primeiro lugar, nós temos o comitê gestor temporário, que já está assim previsto na lei complementar que foi aprovada em janeiro de 2025, e no artigo 483, a lei complementar prevê que esse comitê, apenas o conselho superior dele, que é assim o órgão que toma as decisões do comitê gestor, ele deveria ser instalado em 120 dias após a publicação da lei. E se você somar 120 dias a partir de 16 de janeiro, dá em torno de 17 de maio de 2025. Entretanto, o prazo já foi expirado, mas como a gente sabe, o Conselho Superior ainda não foi assim instalado de forma plena, porque houve uma ação judicial lá no DF, que é o foro no qual as ações contra o comitê devem ser propostas, e essa ação suspendeu a eleição. Como a gente sabe, no caso dos estados, a indicação é muito mais simples, são os secretários da Fazenda, então não há dúvidas, não há polêmica, mas no caso dos municípios, como são 5.568 municípios, é necessária uma eleição para escolher os 27 representantes. E ainda não houve acordo em relação aos critérios propostos na Lei 214, de forma que esse processo está judicializado, já se passa mais de um mês e meio desde o prazo limite para a instalação, e o comitê não está funcionando ainda e não pode exercer as suas atribuições básicas, como escolher o presidente, escolher a sua sede e o principal, que é iniciar a efetiva contratação dos sistemas e desenho dos processos para o funcionamento do IBS. Já temos a notícia de que o governo federal já iniciou a liberação dos recursos, porque a lei prevê que, embora o orçamento do comitê gestor ele venha de uma parcela do IBS, por enquanto de até 0,2% da arrecadação total do IBS, é uma rubrica orçamentária própria do comitê gestor, mas como em 2025 e 2026, quando serão realizadas as contratações talvez vultuosas de empresas e tecnologias, ainda não há receita, a própria lei complementar prevê que a União fará aí um aporte inicial, um empréstimo para o funcionamento do comitê. E essa liberação já foi feita. Só que o recurso não pode ser utilizado porque o comitê ainda não tem uma estrutura formal apta para fazer assim as suas atividades mais básicas. A primeira lei, como a gente já viu, já foi aprovada em janeiro, só que a reforma tributária tem duas leis complementares principais. A segunda lei vai vir do projeto de lei 108, que é de interesse mais dos estados e municípios, porque ele trata especificamente de processos relativos ao IBS, especialmente a formação do comitê gestor completo, não aquele comitê gestor que a Lei 214 criou, que é temporário, é basicamente só o Conselho Superior, as atividades iniciais, mas aí sim o PLP 108 já prevê a criação de todas as diretorias operacionais, controle interno, né, auditorias, administração, toda a estrutura necessária para que o comitê funcione plenamente, e prevê também todo o rito para distribuição do IBS entre os estados e municípios de acordo com o princípio do destino e bem como que vai funcionar a transição federativa. Além de outros casos aí, como é a questão do contencioso do IBS, uma parte de TCMD e etc. Esse PLP já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal. Havia expectativa, até pouco tempo atrás, que ele fosse votado no Senado antes do recesso parlamentar. Entretanto, é uma notícia aí dos últimos dias nos informou que não será possível essa votação no primeiro semestre e ficará então para depois do recesso, e o principal motivo é aquele mesmo impasse relativo à eleição dos membros do Conselho Superior por parte dos municípios, porque
há tentativas aí de encontrar um consenso e já colocar na lei complementar, ou seja, uma emenda ao PLP 108, para que se chegue num critério que tanto a CNM, que representa todos os municípios, especialmente os pequenos, como a FNP, que representa os maiores municípios, cheguem aí num acordo de como distribuir ou como eleger as 27 cadeiras do Conselho Superior. Enquanto isso, como a reforma tributária já começa parcialmente em 2026, os sistemas da CBS, que é o tributo federal, já estão em desenvolvimento. E há pouco tempo atrás, também nessa semana, o Serpro lançou uma versão assim piloto do sistema da CBS. Claro que ainda é um sistema assim que não está plenamente operacional, não tem todas as funcionalidades, até porque muitos documentos fiscais nem foram criados. Aqueles casos lá de bens imóveis, por exemplo, conta de água, que serão novos fatos geradores para o IBS e para a CBS, ainda não estão estruturados como documentos fiscais, mas naquilo que já está, que já existe hoje, que é a NFE, a NFCE, isso já pode ser utilizado para testar os sistemas de apuração e de pagamentos. Então, o SERPO disponibilizou uma versão piloto do sistema de apuração da CBS para algumas empresas, em torno de 50 a 60 empresas voluntárias que já estão aí fazendo num ambiente simulado alguns testes de como que vai funcionar a apuração da CBS e como que vai ser o portal. Ao mesmo tempo, nós teremos sistemas do IBS. Embora para o contribuinte a ideia é que haja provavelmente um portal único, no qual ele vai acessar e saber o status, a situação do IBS e da CBS, os sistemas que rodam por trás podem ser diferentes. Então, a União gerencia toda a apuração, o cálculo do débito e crédito da CBS e o comitê gestor, quando ele for instituído, vai gerenciar o sistema do IBS e tudo isso se junta, se integra e aparece num portal para os contribuintes. Como o comitê gestor não está instituído nem na versão plena, nem na versão temporária, existe hoje um consórcio, digamos assim, entre os estados, representados pelo Concefaz, e os municípios, com a CNM e a FNP juntas, que instituíram o chamado pré-comitê gestor. E esse pré-comitê gestor já está estudando e propondo minutas de regulamentos que futuramente, quando o comitê gestor for instituído, ele já vai poder utilizar isso para partir de uma base, para não ter que começar do zero, e aí que seria muito em cima da hora. E também esse pré-comitê já está preparando o terreno para os sistemas. Então já foram aprovados 9 projetos prioritários, 9 grandes sistemas prioritários, que já podem começar a ser desenvolvidos antes do início do comitê gestor, para que seja possível entregá-los lá em 2026 ou 2027, para aí sim, quando o comitê gestor oficial começar a funcionar, ele possa decidir o que ele vai aproveitar, tanto das normas que estão sendo elaboradas, das minutas dos regulamentos, quanto dos sistemas. Aí o comitê gestor oficial vai analisar um a um e decidir aquilo que será utilizado ou não, o que tem que modificar ou não. É um passo necessário para que seja possível, então, efetivamente operacionalizar o IBS em 2026 e 2027. Mas algumas coisas já estão acontecendo agora mesmo em 2025, mesmo antes da entrada da reforma tributária. Todos os documentos fiscais principais estão sendo adaptados para receber novos campos que permitam a apuração e a escrituração da CBS e do IBS. Estão sendo publicadas periodicamente atualizações das notas técnicas, dos layouts de cada um dos documentos fiscais. Houve uma grande publicação agora em junho de 2025. Praticamente todos eles foram atualizados e foram incluídos os campos da base de cálculo, da alíquota, do valor do IBS e da CBS, bem como campos específicos para compras governamentais, créditos presumidos e todas aquelas informações necessárias para atender a Lei Complementar 214.
Observem que até a nota fiscal de serviços foi adaptada para ter os mesmos campos. Então, a ideia é que haja uma coerência entre todos os documentos fiscais existentes, já que o novo imposto ele tem uma base ampla e ele é muito parecido em termos de alíquota, de incidência e de regras para praticamente todos esses casos aí. A ideia é que em todos os documentos fiscais diferentes sejam incluídos blocos muito parecidos entre si. Todos eles terão a mesma característica, né, a mesma espinha dorsal de informações que serão utilizadas aí na apuração da CBS e do IBS. Também já foram disponibilizadas tabelas do novo CST e do Código de Classificação Tributária, bem como tabelas do crédito presumido, como mostram aí os dois links ali embaixo, nos quais é possível navegar e conhecer a estrutura desses novos códigos, que vão substituir o atual CFAP e o atual CST dos documentos fiscais. E, finalmente, já foi publicado também o cronograma de implantação das alterações nos documentos fiscais. E o grande marco é agora julho de 2025. Então já está disponível para a NFE e a NFCE o preenchimento dos campos do IBS e da CBS, ainda no ambiente apenas de homologação e de forma facultativa. Pensando ainda na homologação, em outubro esse preenchimento passa a ser obrigatório para a NFCE e NFCE. E aí sim, em janeiro de 2026, nós temos a entrada em produção. Então, em homologação, é facultativa a partir de agora, obrigatória a partir de outubro. E em produção, ainda não está disponível. Em outubro será facultativo o preenchimento de todos eles. E em janeiro será obrigatório destacar e preencher o IBS e a CBS em todos os documentos fiscais a partir de 5 de janeiro de 2026. Claro, com algumas exceções, que são o Simples Nacional, que não vai precisar preencher, e bem como, embora seja preenchido o IBS e a CBS nos documentos fiscais, esses valores não vão compor o total da nota.